Hoje, 30 de maio, os alunos e professores e brasileiros preocupados com o futuro da educação no Brasil vão mais uma vez para as ruas para protestar contra esse governo, contra os cortes na educação desse governo em universidades federais e institutos federais também. Na verdade, o que eu penso é que mais do que isso, é um protesto contra os desmandos de um governo que não tem rumo, que não tem orientação e que vai afetar a vida de milhões de jovens e da formação educacional dessas pessoas. Mas antes de entrar nesse tema aí e debater um pouquinho mais sobre o que eu quero falar hoje, primeiro eu quero dizer que saiu meu artigo na Carta Capital ontem sobre a questão da educação também, sobre a cena ridícula em Curitiba de bolsonaristas arrancando um cartaz que dizia em defesa da educação. Eles arrancaram o cartaz da Federal do Paraná e colocaram no lugar um cartaz em homenagem ao Olavo de Carvalho. Então o meu artigo é sobre isso na Carta Capital, se chama Deseducação acima de tudo, a ideologia dos que não têm ideologia. E eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição para vocês conferirem o artigo também e participarem dessa indagação sobre quais são os rumos que o Bolsonaro quer para os jovens e para a educação no Brasil. O que isso significa? E mais um ponto que eu quero abordar também antes de entrarmos no assunto de hoje, tem a ver com o vídeo de ontem que eu fiz sobre o picho, sobre os grafites, sobre se isso é arte ou não, sobre se isso é crime ou não, e que era uma resposta a uma fala do Caio Coppola, no qual ele dizia que os pichadores eram pessoas mau caráter. E os comentários ficaram incendiados aqui, muita gente respondendo, vários debates, várias discussões, e um comentário recorrente que eu recebi bastante de ontem para hoje foi que eu confundi grafite com picho. Que eu confundi grafite, que seria artístico, que seria uma representação artística, com pichação, com rabiscos aleatórios ou letras aleatórias que são feios. Na verdade, eu não confundi uma coisa com a outra, eu nem entrei na distinção entre uma coisa e outra, então eu não fiz essa distinção. Não era o tema do vídeo ontem, não era a proposta distinguir o que é grafite e o que é pichação, não era o objetivo disso. Mas, de fato, se você pegar os artigos norte-americanos, os artigos gringos sobre esse assunto, né, que foi que eu usei como referência, tanto o grafite enquanto representação pictórica, enquanto representação de algum tipo de cena, quanto o tagging, que eles chamam, né, que seria o picho em inglês, eles são vistos como subcategorias dentro do graffiti, dentro do grafite. Então no exterior, que foi onde, convenhamos, começou esse movimento do grafite, em Nova York, no Reino Unido. Então, nos debates que envolvem esse tipo de expressão, não há uma distinção muito clara, muito nítida do que é um e do que é outro. A questão central nesse tema aqui não é a distinção se grafite ou pichação é arte ou não, se grafite é diferente de pichação, não é esse o problema. O problema tem a ver com a violação da lei, com o vandalismo. Se pichação e grafite são vandalismo. E a resposta para isso é muito simples, depende da lei local, municipal, estadual, federal, se houver uma lei para isso. Porque o fiscal da prefeitura, ele não é um crítico de arte. Ele não vai chegar lá e olhar um grafite e falar assim, olha, isso aqui é um grafite, olha só os traços. Se estiver no local proibido, aquilo ali é uma violação da lei. Para um fiscal da prefeitura, não tanto faz se tem um grafite ou uma pichação numa parede. Se é contra a lei, é contra a lei. Se aquele desenho ou aquele picho foi feito sem autorização daquele muro ou da prefeitura, ele é uma violação da lei. E esse é o debate em torno da pichação e do grafite. Um grafite feito sem autorização e um picho feito sem autorização, os dois são violações da lei. Se alguém vai lá no teu muro e pinta a Capela Sistina sem sua autorização, ele está violando a lei. Se alguém vai lá e pinta a Mona Lisa, ele está violando a lei. Então o debate é sobre a legalidade do ato. Não sobre se é bonito ou não, e não sobre se um é arte ou não. Porque a questão é muito mais complexa do que isso. E o que eu tentei fazer ontem aqui para vocês é apresentar para vocês como essa questão é complicada, que não pode ser resumida numa resposta simplória e boçal de que pichadores são mau caráteres. Eu não apresentei resposta sobre se picho e grafite é arte ou não, eu não apresentei essa resposta porque, como eu disse ontem, a teoria que me parece mais coerente é a teoria institucional da arte, e segundo essa teoria, a arte é aquilo que se convenciona como tal. Então, se em algum momento começarem a definir que certos artistas de rua, certos pichadores que fazem picho, são artistas, isso será arte para a comunidade artística, para os artistas, para os críticos, para os donos de galeria, para o mundo da arte. E eu posso falar sobre esse assunto aqui por horas, porque esse é um dos assuntos que eu mais estudei na minha vida, gente. A minha formação em filosofia foi direcionada em grande parte para a estética, que é o estudo da obra de arte, que é o estudo do que é arte. E esse é um assunto que me interessa desde que eu sou criança. Minha mãe é professora de pintura, minha mãe é professora de artes, então assim, é um assunto que eu posso passar horas falando sobre isso. Então eu não entrei no mérito se picho
e grafite é arte, não entrei nessa questão. E o problema é a legalidade. Se você assistir um documentário chamado Saving Banksy, tem disponível no YouTube aqui, ele mostra como é uma questão de lei mesmo. Porque tem grafites do Banksy que são postos, quase todos eles, em locais irregulares, em locais que não pode fazer isso, seria vandalismo, e depois o dono do prédio é obrigado a retirar aquela pintura, a pintar aquela pintura. Então o cara tem uma pintura na parede dele lá, um grafite do Banksy que vale $300 mil se fosse vendido num leilão, e ele com um baldinho de $10 tem que pintar de branco aquela parede para retirar um vandalismo do Banksy. Então essa é a questão é a legalidade. É uma questão se deve ser permitido ou não, é uma questão se o pichador é mau caráter ou não, e eu quero mostrar como isso não é simples assim, não é tão boçal você analisar uma questão como essa. Que mesmo quem trabalha com essa questão artística, da arte de rua, do picho, tem dificuldades para lidar com esse assunto, porque é um assunto controverso, é um assunto realmente que tem meandros ali muito complicados. E no exterior não é feita essa distinção. O picho é uma subcategoria dentro do conceito maior de grafite. Então é esse ponto que eu quero esclarecer. E entrando na questão da educação, né, que hoje vai ter as manifestações, espero que estejam lotadas as manifestações de hoje, realmente espero que os alunos, professores vão em peso para as ruas para protestar. Será o segundo protesto contra os cortes, o primeiro já encheu. Foram muito bonitas as cenas no dia 15, de centenas de milhares de pessoas nas ruas. O governo tentou uma reação no dia 26, teve uma adesão ali, mas não foi tão significativa assim, e hoje prometem que será maior a manifestação. Então espero realmente que as pessoas vão, se você puder também ir nas manifestações hoje contra os cortes da educação, é muito importante. E falando em educação, o que tem ocorrido agora é uma tramitação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados para retirar o Paulo Freire do seu posto de patrono da educação no Brasil. Ele foi declarado patrono em 2012, por um projeto de lei da Erundina, foi votado, foi aprovado, ele é o patrono da educação hoje, e agora, atualmente, está rolando um projeto de lei para retirá-lo desse posto. É a PL 1930 de 2019, e tem um outro documento também apensado aqui, um outro projeto de lei pensado, que é o 3033 de 2019, que quer designar outra pessoa para esse local. Vamos entrar primeiro no texto inicial aqui, solicitando a retirada do Paulo Freire como patrono. Esse projeto de lei foi redigido pelo deputado Heitor Freire, do PSL, partido do Bolsonaro. Esse Heitor Freire é um pró-armamentista, é daqueles que pensam que é mais importante que as pessoas tenham arma do que livros, né? Que as pessoas mais sejam interessadas em matar umas às outras do que realmente estudar, se formar, se tornar um profissional competente em suas áreas. E a justificação para retirar aqui o Paulo Freire como patrono é a seguinte, olha. Em abril do ano de 2012, Paulo Freire, o pedagogo endeusado pela esquerda do nosso país, foi intitulado como patrono da educação brasileira, para delírio dos marxistas do país capitaneados pelo então presidente Dilma Rousseff, que mais tarde seria vergonhosamente retirada daquele cargo não só pela via democrática, mas pela imposição natural da moralidade. O texto já é totalmente bizarro, né, gente? Tipo, que a Dilma foi deposta pela imposição natural da moralidade, e que o Paulo Freire, endeusado pela esquerda, delírios marxistas, você já vê que o texto é totalmente enviesado, né? Prosseguindo. O que se verificou foi, em meio a uma relação nefasta de trocas de apoio por poder, numa simbiose de compadrios e corrupção, a esquerda teve liberdade e conivência para impor sua agenda marxista sem maiores oposições. Ainda que medida de cunho majoritariamente simbólico, a imputação unilateral do Paulo Freire como patrono da educação brasileira representou a verdadeira supressão de um pensamento plural, que deveria ser natural no ambiente educacional e acadêmico. Reconhecido por seu método dialético de alfabetização, Freire denominou jocosamente a então maneira tradicional de educar. Ao introduzir um modelo pedagógico que reverte a ordem no ambiente escolar, Freire instituiu o método marxista crítico, em que o aluno deve quebrar a posição superior do mestre, questionando-o e insurgindo-se contra aquele que detém o conhecimento, ao que chamou de educação libertadora. Adiante aqui, o modelo freiriano de educação é celebrado pela reversão, pela indisciplina, pela insubordinação do aluno perante o professor. A péssima situação da educação brasileira nos tempos modernos revela por si só os resultados catastróficos da adoção dessa plataforma esquerdista de ensino. Não satisfeita em impor suas práticas, a esquerda enfia seus símbolos por meio de leis, desprezando o contraditório, a pluralidade das ideias, como se seus personagens tivessem de ser aceitos por toda a população. Essa fraude legalizada precisa ser remediada. E depois ele prossegue que não se trata de impor um substituto, mas sim de isentar essa área de tamanha importância desprovida de viés ideológico. Que a nossa educação seja simbolizada pelos educadores, pelos alunos, pelo ensino de qualidade, pela inocência de nossas crianças, evitando a celebração daqueles que incentivam a balbúrdia, olha a balbúrdia aqui, e a insubordinação. É nesse sentido que peço apoio dos estimados pares dessa Casa Legislativa. Então, sim, ele tem um projeto aqui para retirar o Paulo Freire, porque, segundo ele, houve uma agenda ideológica, houve um projeto ideológico de pôr um marxista, um comunista, como patrono da educação. Sendo que o Paulo Freire, esse comunista marxista,
ele é o intelectual brasileiro mais reconhecido no mundo, mais estudado no exterior, mais citado no mundo, em faculdades norte-americanas, na Europa, em Singapura, por todo mundo. O Paulo Freire é muito respeitado, muito citado, muito criticado também, o que é inevitável nessa área. Se você tem um autor que é muito celebrado, muito mencionado, ele será inevitavelmente criticado também. Foucault é criticado, o Marx é criticado, o Mises é criticado, qualquer autor que seja lido no mundo aí terá discordâncias e levantará também críticas. Então me parece meio inevitável. Mas o intelectual mais mencionado do mundo, seja o patrão da educação, ainda mais o Paulo Freire sendo um pedagogo, me parece justo e correto e bastante louvável. E o que ele diz sobre o Paulo Freire aqui também demonstra um total desconhecimento da obra do Paulo Freire, né, do que ele diz, do que ele propõe, que o método freiriano propõe que o aluno seja indisciplinado, que confronte o professor. Não tem nada disso, gente. Realmente, assim, é lamentável, realmente, assim. Isso desde sempre, na verdade, né? Mas foram eleitos pessoas que não têm a menor noção. E eles, para confrontar o que eles dizem ser um viés ideológico, eles vão para o sentido oposto, com um viés ideológico muito mais enviesado ainda, muito mais distorcido e deturpado, sabe, delirante mesmo. Como eu disse, esse deputado aqui, Heitor Freire, ele é pró-armamentista, né? Então, assim, é alguém que não tem a menor noção do que é o ambiente de sala de aula, do que se passa em sala de aula, do que os professores ensinam para as pessoas, de quais são os métodos aplicados, e vem falar aqui de educação e de viés ideológico. Vai pro seu clube de tiro, cara, vai dar uns tiros lá com a sua arma lá que você ganha mais. E depois, né, ele disse que não queria pôr um substituto, depois você tem um projeto de lei aqui que é pensado, que é o projeto de lei 3033 de 2019, que foi redigido pelo deputado Carlos Jordi, do PSL também, obviamente, né, partido do Bolsonaro, que também, até onde eu saiba, não é professor, nunca deu aula, nunca esteve em sala de aula como professor, e ele vem aqui justificar a troca do Paulo Freire pelo José de Anchieta, pelo padre José de Anchieta, que era um padre espanhol, que também era um educador, educou os indígenas, né? Isso no século XVI. Ele faz uma breve biografia do padre Anchieta aqui, e daí ele prossegue, né? Entendendo o papel de São José de Anchieta como precursor da educação em nosso país e de seu rico trabalho literário e cultural, peço a mais célebre aprovação dessa matéria aos nobres pares desse parlamento. A revogação da lei que declara Paulo Freire patrono da educação brasileira se impõe diante da calamidade da educação nacional. Então, assim, segundo o Jordi aqui, a educação brasileira está uma catástrofe porque o Paulo Freire é patrono da educação. Se o patrono da educação fosse o Mick Jagger, talvez não tivesse esse caos. Os testes internacionais em que o Brasil participa como mediação de qualificação escolar vêm demonstrando a decadência do ensino nas escolas do país. Tem uma vírgula errada aqui nesse texto aqui. Você não separa sujeito de predicado. Esse aqui é o sinônimo da calamidade da educação no Brasil, né? Um deputado federal que não sabe redigir um texto corretamente. O fracasso é de envergonhar o mundo, de fato. Desde a adoção do método socioconstrutivista no Brasil, com linha de Liev e Vygotsky, seguindo por Jean Piaget e encabeçado no Brasil por Paulo Freire, o declínio da educação foi evidente. Todos esses engenheiros materializam o que se denominou como marxismo cultural. Você tô rindo, mas é triste, gente. Realmente, você tem um deputado questionando o viés ideológico do Paulo Freire, que escreve um projeto de lei falando de marxismo cultural, ou seja, uma teoria conspiratória num projeto de lei no Brasil. Um deputado federal botando num projeto de lei uma teoria conspiratória. Daí ele fala aqui, né, o ítalo-brasileiro, neurocientista e professor Pierluigi Piazzi identificou os problemas do método socioconstrutivista, desconstituindo a falácia metodológica por meio do conhecimento do funcionamento do cérebro humano e, por fim, demonstrara os prejuízos cognitivos das pessoas submetidas a esse tipo de pedagogia. Bem, até onde eu saiba, até onde pesquisei, o Pierluigi Piazzi não é uma autoridade em pedagogia, não é um autor conceituado academicamente, não tem publicações científicas relevantes, então, assim, a palavra dele em relação a isso não tem muita validade nesse campo. Depois ele prossegue. O historiador brasileiro Thomas Juliano aqui é um dos historiadores que trabalham no Brasil Paralelo. Na obra Desconstruindo Paulo Freire, dentre vários espectros que aborda, demonstra que Paulo Freire tem uma retórica dócil e amável diante de tiranos criminosos como Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Fidel Castro e afins. Bem, isso aqui vindo de alguém, de um partido, de um presidente que é dócil e amável diante de Pinochet, diante de Hitler, né? Ele, segundo ele, pode se perdoar o Holocausto, diante do Stroessner, ditador do Paraguai, que tomava banho em sangue de crianças. Então, assim, bem,
O patrão da educação brasileira atualmente tem o descalabro de afirmar que, acima de tudo, desejava combater uma visão de mundo adversária, o que significa a construção de um novo mundo socialista. Paulo Freire, por meio das entidades comunistas mundiais, teve seu trabalho expandido mundo afora. Então, segundo ele, aqui segundo Jordi, o Paulo Freire só é conhecido mundialmente e citado por incontáveis publicações científicas pelo mundo porque entidades comunistas mundiais, né, outra teoria conspiratória aqui, propagaram a obra do Paulo Freire. Contudo, e apesar das homenagens, pessoas sérias que trabalharam consigo, eu acho que ele quer dizer aqui consigo com o Paulo Freire, não sei, ficou meio estranho o texto aqui, relataram que salta aos olhos a margem de qualquer contaminação ideológica como segue. Tem várias críticas ao Paulo Freire, tem um link aqui que você pode encontrar, não sei se é esse link que ele está mencionando, que você pode encontrar várias críticas ao Paulo Freire, de autores que trabalharam sobre isso, com pedagogos. Como eu disse, é um autor conhecido mundialmente, citado mundialmente, e é evidente que terá críticas também, como outros pedagogos, como outros teóricos da educação também têm críticas. Então me parece inevitável isso. Diante do arrazoado, deve o Brasil tomar a postura mais correta com relação àquilo que simboliza sua cultura e que tem real valor para a elevação do espírito humano e com isso de boa educação. Portanto, a alteração do símbolo da educação como meio de iniciar as mudanças necessárias é fundamental para o combate cultural da idolatria a pessoas que de fato em nada contribuíram positivamente para a educação e também como meio de homenagear quem realmente merece. Então assim, ele quer trocar alguém que seria uma escolha ideológica, o Paulo Freire, e botar um padre jesuíta, que isso aí não tem nenhum viés ideológico, né? Um padre jesuíta da Companhia de Jesus no Brasil, ensinando indígenas, não é um viés ideológico. É realmente assim, é aquela coisa, né? Você vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no seu olho. O cara põe teoria conspiratória no projeto de lei dele e ele não tem viés ideológico, obviamente. Então você tem dois deputados do partido do Bolsonaro, do PSL, os dois com essa retórica de confrontar um viés ideológico e produzem dois textos altamente enviesados, inclusive no do Jordi tem erro de português, né? Tem erro de gramática aqui, né? Separando sujeito de predicado, o que realmente demonstra o déficit educacional no Brasil, pelo jeito. E eles acham que retirar o Paulo Freire como patrono da educação não é ideológico isso. O autor mais estudado brasileiro no exterior não merece essa honraria. E aí a gente chega no ponto mais interessante de todos, gente. O ponto mais interessante mesmo é a resposta que o Santuário Nacional São José de Anchieta diz em relação a isso. Eles escreveram uma carta aqui, uma nota de resposta aos deputados. Eles dizem o seguinte, aqui, olha. Recebemos com preocupação a notícia de que existe um projeto de lei que propõe São José de Anchieta como patrono da educação brasileira, para substituir Paulo Freire neste patronato. O padre José de Anchieta merece, de fato, todo o louvor e reconhecimento pelo imenso bem que fez pelo nosso Brasil, principalmente no que se refere ao tema da educação. Anchieta, fiel ao carisma jesuítico, sabia que não era possível construir uma nação sem uma atenção especial pela educação. O primeiro professor do Brasil tinha certeza que o futuro de uma nação dependia da qualidade do ensino de crianças e jovens. O Brasil, mais do que nunca, precisa prestar bem atenção no que seu primeiro professor ainda tem a lhe ensinar. No entanto, na atual conjuntura governamental de nosso país, não podemos aceitar que o legado de São José de Anchieta seja instrumentalizado para fins meramente ideológicos. Então aqui, olha, o Santuário Nacional São José de Anchieta não quer que o nome do padre Anchieta seja vinculado ao governo Bolsonaro. Eles não querem que seja usado como uma ferramenta ideológica de luta. Eles prosseguem aqui. Reconhecemos a imensa importância do legado de Paulo Freire para o Brasil e para o mundo. Tanto São José de Anchieta como Paulo Freire caminham na mesma direção. Ambos optaram por estar a serviço da educação dos marginalizados. Anchieta, com linguagem e métodos próprios do seu tempo, também foi um pedagogo do oprimido. Quando optou... Quando optou por estar ao lado de indígenas, educá-los, defendê-los. E protegê-los da ambição dos poderosos. Anchieta não pode ser proclamado patrono da educação. Anchieta não pode ser proclamado patrono da educação.
Em um momento em que a educação não parece... Em um momento em que a educação não parece ser prioridade na agenda do país, o primeiro defensor do meio ambiente não pode ser admirado em um momento em que nossas riquezas naturais são ameaçadas. O primeiro indigenista não pode ser reverenciado nesse tempo que vemos tribos étnicas desamparadas e sendo perseguidas e até expulsas de suas terras. O primeiro defensor dos direitos humanos não pode ser levado ao altar da pátria quando os indefesos são marginalizados e seus direitos negados. São José de Anchieta não pode ser usado com fins ideológicos. Pedimos respeito ao seu valiosíssimo legado, que deve sim ser imitado, mas jamais manipulado. Que Nossa Senhora Aparecida, São José de Anchieta, padroeiros do Brasil, intercedam pela nossa nação.